Quero saudar os irmãos, as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos, estamos ao vivo. Vamos trazer uma palavra do coração meu. Carta aos Hebreus, de capítulo 11, versículo 1. O subtítulo diz: A natureza da fé. O exemplo da fé tirado do Velho Testamento. Versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se vê. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que o mundo pela palavra de Deus foi criado, de maneira aquilo que se vê não se foi feito como é aparente. Pela fé é o sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Por ele, depois de morto, ainda se fala. Foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus transladará, visto como antes da transladação alcançou o testemunho de que porque é necessário que aquele que é galardoador do que o busca. Amém, meus irmãos? Quero ser fiel ao texto. Fazemos uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa nossas vidas. E dá bênção na vitória para nós. Capacita nossas vidas, Deus poderoso, Deus santo, Deus mistério, Deus poder, Deus maravilha, Deus poderoso, Deus santo. Ó Deus, essa palavra, Pai, sendo pregada ao ar. Deus, em nome de Jesus, declama Labastérbia. Toma todos os ouvintes, ó Deus, toma todos os ouvintes que estão ouvindo esta palavra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos, minhas irmãs que estão ao vivo aí no YouTube. Irmão, quero ser fiel ao texto. É uma pregação temática expositiva. O que é temática expositiva? Temática, porque falaremos do mesmo texto. Expositiva, porque expõe o texto. Amém, meus irmãos? É bom essas pregações temáticas expositivas, porque muitas pessoas pegam uma pregação e começam a pregar em Gênesis, quando vai ver a pessoa está em Êxodo, está em Lucas, faz uma emboleira, uma salada. E muitas vezes ninguém entende nada. E a pregação temática expositiva, ela requer sempre que lembremos o texto, colocando o texto e mostrando o texto e visualizando o texto. Nós vamos falar sobre 4 tipos de fé. Nós vamos falar 4 tipos de fé, é no nome do Senhor Jesus. Vamos falar 4 tipos de fé, nós vamos falar 4 tipos de fé. Alamassuri biclama alabaia. Nós vamos falar 4 tipos de fé. Nós vamos falar 4 tipos de fé. Deus é no nome do Senhor Jesus. Deus poderoso, Deus santo, Deus mistério. Nós vamos falar sobre 4 tipos de fé. A Deus é no nome de Jesus. Irmãos, a primeira fé que nós vamos falar, até mesmo, nós vamos falar sobre 4 tipos de fé. Nós vamos falar sobre 4 tipos de fé. A primeira fé, irmão, que nós vamos falar, a fé passageira. A fé passageira, irmãos, é aquela fé que Pedro teve. A Bíblia diz que Pedro ele teve uma fé passageira. Como assim, pastor, fé passageira? A Bíblia diz que Pedro viu Jesus andando sobre o mar. E Pedro chegou a dizer: Senhor, é o Senhor mesmo? Se é o Senhor, manda aí com o Senhor. E Pedro começou a andar. Jesus chamou Pedro e Pedro começou a andar sobre o mar. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Pedro sentiu medo por causa do vento que era contrário. E quando Pedro teve medo, irmão, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Ele teve uma fé, mas foi uma fé passageira. Muitas pessoas têm essa fé, muitas vezes eu e você tem essa fé, de chegar até a prova, mas depois nós perdemos aquela fé. E quando Pedro começou a afundar, meus irmãos, e Pedro clama a Jesus, Jesus estende as mãos e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, falando de fé, fé é o firme fundamento das coisas que não vê, mas a prova das coisas que se espera. Nós lemos, meus irmãos, no livro da Galeria da Fé. O livro da Galeria da Fé, quando fala livro da Galeria, está falando do livro de Hebreus, de capítulo 11. Onde fala que pela fé os velhos, os antigos alcançaram o testemunho. Primeiro tópico, irmão,
nós titulou o primeiro top a fé passageira. O segundo top, irmão, nós estamos titulando a fé duvidosa. Fé duvidosa. Duvidosa, irmão, nós pegamos ela no livro de Marcos 9:24. Naquela passagem daquele pai, daquele filho lunático, que o diabo pegava o menino, jogava o menino nas águas, no fogo. Menino. E o pai dele levou até os discípulos não puderam fazer nada bem. E ele veio até Jesus e falou assim: se o Senhor pode ajudar, ajuda a minha fé. Aí Jesus falou para ele: tudo é possível aos que querem. Ele falou: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então ele já de início, ele já tem uma fé duvidosa. Mas ele já pediu socorro para Jesus, pedindo: Senhor, ajuda a minha fé. E Jesus ali libertou até mesmo o seu filho, repreendendo aquele demônio, e o menino foi liberto. Irmão, nós titulou o primeiro top da fé passageira, nós titulou o segundo top a fé duvidosa, aleluia. O terceiro top, irmão, nós titulou a fé necessária. É necessária a fé. A fé necessária, irmão, nós titulou ela, está no livro aos Hebreus, de carta aos Hebreus, de capítulo 11, versículo 6. Vamos lá para nós ver isso. 11:6 diz assim, ó: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador do que Ele busca. Nós temos que ter a fé necessária. Falando da fé necessária, irmão, se nós for percorrer toda a Bíblia, essa mensagem, irmão, se nós for dar vazão a ela, irmão, ela vai muito longe. Nós estamos fazendo só um resumo. Aí, como é 4 top, então nós estamos no terceiro. Agora nesse terceiro e no quarto, nós demora um pouquinho mais. O primeiro e o segundo nós faz mais rápido, e o terceiro e o quarto nós demora um pouquinho mais. Nós vemos que a fé é necessária, irmãos. Aquela mulher do fusco de sangue, ela teve. Que ela pensou consigo, você tocar nas vestes dele e você curada. Ela teve uma fé necessária. Falando da fé necessária, irmãos, os discípulos tiveram, quando Jesus mandou eles lançar a rede, e falou: Senhor, nós trabalhamos o dia todo, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E a Bíblia diz que eles lançou a rede. Quando eles trouxe a rede, vinha com 150 peixes enormes, a ponto que eles não conseguiam mexer a rede. Então, eles tiveram a fé necessária. E a fé necessária, meus irmãos, que Deus quer que eu e você tenha. Não é a fé passageira e nem a fé duvidosa, que nós já falamos dela, que Pedro teve a fé passageira de andar sobre as águas, só que não dá. A fé daquele homem falou assim: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Mas aí você tem que ter a fé necessária. Falando da fé necessária, nós titulou a mulher também do fusco de sangue. Ela teve a fé necessária, dizendo consigo: eu vou só tocar nas vestes dele, vou ser curado. A fé necessária, aquele cego de Jericó, irmãos, ele gritava e a multidão dizia: para, chega, não grita mais. A Bíblia diz que ele gritava mais ainda: Senhor, tem misericórdia. Ele teve a fé necessária de Jesus parar e mandar chamar. E alguém o chama, diz: o mestre te chama. E o Senhor Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele: Senhor, o que eu vejo. Ele teve a fé necessária. Falando da fé necessária, meus irmãos, declama labastergas, orianda labassubiribicanda labrastergas. Que coisa linda quando o homem, quando a mulher tem a fé necessária. Coloca a fé em prática, coloca a fé em ação. Deus, irmão, Ele trabalha tremendamente. Deus, Ele opera milagres extraordinários. Nós vemos, meus irmãos, que Naamã teve a fé necessária. Que o profeta mandou ele dar 7 mergulhos. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nada aconteceu. Ele teve a fé necessária. Mas quando ele dá o 7º mergulho, a carne dele se torna como a carne de uma criança. Ele teve a fé necessária. Irmão, nós andamos um pouquinho dentro da fé necessária. Queremos falar o último top, que nós titulou de fé positiva. O 4º top nós titulou de fé positiva.
Nós falamos da fé passageira, nós falamos da fé duvidosa, nós falamos da fé necessária, e nós estamos falando da fé agora positiva, o quarto top. O quarto top, irmão, da fé positiva está no livro de Lucas. Evangelho de Lucas, de capítulo 18. Vamos ver se é isso. Está em Lucas 18, 1, que diz assim: e aconteceu-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E contou-lhe também uma parábola, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus pegou esse exemplo desta mulher que ia até o juiz iníquo. Aquele juiz não temia nem a Deus, nem aos homens, não temia ninguém. Mas aquela mulher teve uma fé positiva. E ela, por diversas vezes, ia ali, julga minha causa, a ponto de ele falar: eu não temo nem a Deus, nem aos homens, eu vou julgar a causa dessa mulher, para que ela não me importuna mais julgar a causa dela. Falando da fé positiva, meus irmãos, a Bíblia relata a respeito de um centurião de Cafarnaum. O seu criado estava enfermo até a morte. E ele não foi nem digno dele ir chamar Jesus. Ele mandou alguém. E alguém que foi falou: Senhor, ele mandou falar: olha, Senhor, não... ele na casa dele, mas fala só uma palavra, meu criado sarará. A ponto de Jesus olhar para os demais e dizer: gente, eu nunca vi tanta fé como eu vi aqui agora. E na mesma hora o criado dele foi sarado. A fé positiva. Tem a fé positiva, minha irmã. Não tem a fé passageira. E não tem a fé duvidosa. Mas tem a fé necessária e tem a fé positiva. Titulamos essa pregação, meus irmãos, pregação de temática expositiva, que é temática expõe o texto, que é temática percorre o texto, expositiva expõe o texto. Nós falamos de fé. Nós não falamos de outro assunto a não ser fé. Um dia, uma hora eu vou trazer, qualquer momento, irmão, uma pregação temática sobre o choro. Nós vamos falar sobre 4 tópicos de choro. O choro da angústia, o choro do milagre, nós vamos titular. No momento certo, nós vamos fazer isso aí. Nós estamos aqui no meio da rua, sentado aqui, e trazendo esta palavra do coração de Deus para o teu coração. Porque a fé vem no ouvir e ouvir das Escrituras. A fé não vem do ouvir, irmão, bré de homens e de mulheres. A fé vem no ouvir da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é sem mistura nenhuma, ela não tem mistura com o pecado. A palavra de Deus, irmão, ela não tem mistura com o jogo. A palavra de Deus, ela não tem mistura, meus irmãos, muitas vezes, com astronauta, com isso, com aquilo. Porque nós vemos muitas vezes as pessoas deixam de pregar a palavra para falar de negócio de futebol, para falar isso, aquilo, comparando a palavra como os jogadores. Não, irmão, a palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus, irmão, ela não tem nada a ver com a revista Veja. Quantas pessoas que entram na palavra de Deus começam a falar da palavra, já começam a falar da revista Veja. Não, irmão, a palavra de Deus, ela é puramente, ela é pura em si. É refinada, provada por 7 vezes, renovada a cada manhã. É por ela que vem a minha e a tua fé. É a palavra de Deus. E eu e você temos que ouvir a palavra de Deus. Ela é a maior revelação. Por que a maior revelação e a maior profecia? Porque ela é imutável, ela não muda. A revelação em si, escuta bem, entenda o que eu quero dizer, a revelação em si, ela muda. A profecia em si, ela muda. A palavra não, por isso que a palavra é a maior revelação, porque ela não muda. Agora a revelação em si, ela muda, a profecia em si, ela muda. Então eu mostro para você na palavra que a profecia em si, ela muda. Deus mandou Jonas pregar na cidade que ele ia destruir. Deus não destruiu a cidade. Deus falou para Ezequiel: se eu falar para o ímpio que ele vai morrer, mas se ele se converter, ele vai viver.
Se eu falar para o justo, ele vai viver, mas se ele se converter, ele vai viver. Se eu falar para o justo que ele vai viver, ele pecar, ele vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. Amém? Então a revelação em si, ela muda, a profecia em si, ela muda. A palavra, ela não muda. A profecia em si, ela muda. Deus mandou Isaías, fala para Ezequiel colocar a casa em ordem que ele vai morrer. Ezequiel virou o rosto para a parede, chorou. Deus falou para Isaías, volta lá correndo, fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Amém? É a palavra, irmão. Por isso que devemos examinar. Jesus falou que muitos erram porque não examina a palavra. Muitos, no lugar de examinar a palavra, estão lendo gibi. Muitos, no lugar de examinar a palavra, estão lendo livro, irmãos. Lendo livro de homem cheio do pecado, de mulher cheia do pecado. Aonde essas pessoas cheias do pecado, irmão? Para e pensa. Você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus. Como é que você pega um livro de um mundâneo, de uma mundânea, e acha que vai ter alguma coisa para você? Vai ter alguma coisa para você dentro das escrituras sagradas. É você lendo a Bíblia, é você meditando na palavra de Deus. Aí sim vai ter alguma coisa para você. Agora, se você pegar um livro de um mundâneo, de uma mundânea, e se encher de coisas que não prestam, você vai virar um mundâneo e uma mundânea também. Mas se você buscar das fontes de santidade, agora sim, se você buscar de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que anda de santidade, aí sim vai ter coisa de Deus para você. Aleluia. Porque as pessoas, meus irmãos, quando buscam nesses livros, é como aquela palavra que diz que busca socorro no Egito. É o mesmo parecer, não muda nada, é o mesmo parecer. É o mesmo parecer. Irmão, as coisas de Deus não é feita de qualquer jeito. As coisas de Deus é muito santa. Ela é muito santa. Porque a Bíblia diz que de uma fonte de água não pode rojar dois tipos de água. Ou é doce e amarga. Não possamos servir dois senhores. A Deus e a Baal. Não, irmão, é um só. A Bíblia diz que ou serve um e aborrece o outro, ou aborrece o outro e serve o outro. A Bíblia diz que quem é amigo do mundo, que faz as coisas do mundo, se torna inimigo de Deus. Entendeu? Por isso que eu e você tem que ser a diferença em tudo. Não é a diferença muitas vezes só na aparência. A aparência de uma coisa, mas a atitude é diferente. A aparência de santa, mas as atitudes é de mudânia, de mudânia. Irmãos, as coisas de Deus é muito sério. E a gente, irmãos, que somos levantados para pregar a verdade, nós não fomos levantados, irmão, para alegrar ninguém. Nós fomos levantados para mostrar que Jesus é santo, Ele é poderoso. E que eu e você precisa de entrar. Paulo chega a dizer, porfiai, lutai e entrar pela porta estreita. Porque a larga e a espaçosa são muitos que entram por ela. Muitos também procurarão entrar pela porta estreita e não conseguirá. Por que não vai conseguir? Por que não conseguirá, irmão? Porque eles não querem deixar os seus feitos. Eles não querem deixar suas vaidades. Tem pessoa que quer entrar no céu com bagagem. E no céu não entra com bagagem. Você vê, meu irmão, que é tão lindo Deus, que esse céu que nós vemos, ele não vai mais existir. Que a Bíblia diz que vai ter um novo céu. Essa terra que nós pisa, ela também não vai mais existir. Que vai ter uma nova terra. Por que será que vai ter uma nova terra e um novo céu? Eu entendo assim que vai ter uma nova terra, porque a terra bebeu o sangue de Abel. Eu entendo que vai ter um novo céu, porque lá o diabo se rebeliou. Então tudo vai ser novo. E a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. E tudo se faz novo. Tudo, irmão. Irmão, nem museu bebe de coisas velhas. Você vai no museu hoje, não é que nem um museu de antigamente, nem um museu bebe de coisas velhas. E porque eu e você, irmãos, vamos viver de coisas velhas na presença de Deus, de coisa do mundo. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz, se ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas que vêm de cima. E por que carregar a ordenança do mundo como vivesse no mundo? Porque a Bíblia diz, quem é santo, irmão, santifica mais, sujo se suja mais. Você entendeu, minha irmã? Você entendeu, meu irmão? Irmão, a Bíblia manda nós velar pelo nosso pastor, que vela pela nossa alma. Em outras palavras, que a Bíblia quer dizer é para eu e você ter um carinho pelo nosso pastor.
A Bíblia chega a dizer com essas palavras, nós dividir até o bem que nós temos com a verdade para nós. E a Bíblia diz que aqueles que ensinam a verdade, irmão, surgirá como estrela, a estrela alva. Você entendeu? Não é só ensinar. E não é só pregar, é 1000 vezes mais viver. Porque o viver, irmão, fala mais do que nós abrir a boca e querer pregar de Gênesis e Apocalipse. Porque quando eu e você vivemos, uma palavra pequenininha que nós pregamos tem grande efeito. E se eu e você não viver, nós pode pegar de Gênesis e Apocalipse, nós pode dar rajada de línguas estranhas que não vai acontecer nada. Não vai acontecer milagre, não vai acontecer nada. As pessoas vão ficar iradas. Mas se eu e você, irmãos, andar na santidade, ainda que de início nós começamos a pregar a verdade e a pessoa fica irada, porque tem hora que a verdade, irmão, ela ira algumas pessoas que estão do jeito que quer. Já começa a dizer, o diabo joga no coração deles, olha lá, o pastor está me julgando. Olha lá, o irmão está me julgando. As pessoas já falam logo disso. E não vê, irmãos, que a Bíblia diz que não há filho que Deus não ama, que ele não repreenda. E a Bíblia diz que aquele que está sem disciplina, ele é bastardo, ele não é filho, ele é bastardo. É necessário, meus irmãos, a doutrina. É necessário, meus irmãos, conhecer a verdade e a verdade vos libertará, como diz em João 32. Você vê, meus irmãos, nós falamos da galeria da fé. Olha onde nós já está. Nós já está em João. Porque, irmão, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Ainda não vai voltar na galeria da fé. Porque a Bíblia diz que a obra sem fé é morta e a fé sem obra é morta. Não adianta nós também ter essas fé, irmão, e não tiver a obra. E não adianta também nós ter a obra e não ter a fé. Aí nessa parte que a Bíblia diz que a fé é ter a santidade. A obra sem santidade, ela é morta, ela é passageira. Ela não vai permanecer. Que diz, irmão, que a obra de um é palha, a obra de outro é isso, um é madeira. Mas o fogo tudo vai mostrar se a obra é de madeira, se a obra é de palha. O fogo vai consumir. Mas se a obra é verdadeira, irmão, ela vai permanecer. Ela vai permanecer no meio das provas, no meio das lutas. Porque o dono da obra, irmão, ele honra a obra. O dono da obra, que é Jesus, irmão, pode levantar o inferno, cadubar o inferno, multiplicar o inferno, que nada vai conseguir. Porque Jesus falou para Pedro, Pedro, a porta do inferno, ele não vai prevalecer contra a minha igreja. Nós vemos, meus irmãos, no tempo de Pedro, quando Deus dá para ele a chave. Nós vemos que naquela época de Roma, de Martim Lutero, nessa época aí, meus irmãos, foi grande levante contra a igreja. As Bíblias, todas as Bíblias, irmão, não sobrou quase nada. Mas eles nunca conseguiu acabar com a Bíblia de verdade. Que ainda hoje, meus irmãos, hoje o Evangelho chegou para nós mastigado. Antigamente, irmão, a Bíblia não tinha versículo, capítulo, livro. Hoje é tudo separadinho. Hoje tem Bíblia de estudo. Hoje está a mão com açúcar, como diz as pessoas, para você entender. Hoje você entra na YouTube e você busca, meus irmãos, lá, você entra ali, tá todas as informações da Bíblia. Você entra lá, teologia sistemática, você vê tudo. Você vê tudo. Hoje está facilidade, mas antigamente, irmãos, era só por Deus. Era só por Deus. E a Bíblia manda eu e você crescer na graça e no conhecimento. A graça, irmão, é joelho. O conhecimento é buscar fonte de informações. Por mais que eu e você entenda a Bíblia, não é para eu e você se inchar, irmãos. Porque nada é de nós próprios, tudo é herdado. Tudo é herdado. Ou é herdado pela revelação da palavra, ou é herdado pelas pessoas que cavucaram os velhinhos das antigas pessoas que levantaram a teologia e foram nos países. Porque a teologia é nada mais, nada menos que estudo sobre Deus. Porque muitos pregadores eles pregam a passagem de Pedro. E a teologia já mostra a história de Pedro, quem era Pedro, quem era pai, quem era mãe, se teve filho. A teologia ela busca a raiz. Entendeu? Então a teologia ela busca a raiz. Mas toda teologia que você for estudar, você tem que estudar dentro da Bíblia. Nunca, irmão, deixar a Bíblia de lado. Nunca deixar a Bíblia de lado. Você tem que comparar com a Bíblia. Porque existe falsas teologias. Entendeu, irmão? Há muitas heresias. A maioria das Bíblias de estudo, irmão, todas elas têm heresia. Existe uma Bíblia, aí no estudo da Bíblia, existe uma Bíblia, eu não vou falar o nome da Bíblia, mas existe uma Bíblia que fala, irmão, que realmente Samuel desceu da terra para falar com Saul. Lembra quando Saul foi consultar a pitonisa lá, a feiticeira, a macumbeira, a endiabrada lá?
Então, naquela história diz que Samuel subiu da terra. E nessa Bíblia de estudo fala que realmente Samuel subiu. Que Samuel subiu, irmão? Para com isso. Se a Bíblia diz que quem morre não volta mais aqui, então está contra a Bíblia. Então, irmão, tem que pesquisar tudo. E nós temos que ter 2 sacos. Um saco que tem fundo e um saco que não tem fundo. O que é bom, nós colocamos dentro do saco que tem fundo. O que não é bom, que está fora da Bíblia, nós colocamos dentro do saco que não tem fundo, que fica lá para trás. Então tem que tomar muito cuidado para não pregar heresia. E nem ensinar heresia para o povo. Porque, irmão, é muito difícil trazer uma pessoa ao conhecimento, pessoa que foi ensinar tudo errado. Nossa, é mais fácil pegar uma pessoa que nunca ouviu a Bíblia, o macumbeiro. É mais fácil fazer um macumbeiro entender do que uma pessoa que é ensinada errado. Sabia, meus irmãos? Entendeu? Mas Deus, ele é fiel, irmãos. Deus, ele é maravilhoso. Então, irmão, quando nós pregamos, que nem eu falei para vocês na oração que nós oramos meio-dia, que Deus falou para mim, irmão, vai ter muitos levantes. Porque Deus falou para mim que vai tirar muitas pessoas da garra do engano. Porque a Bíblia relata 3 tipos de doutrina. A doutrina do homem, a doutrina do diabo e a doutrina de Jesus. E a doutrina de Jesus. Entendeu? Entendeu? Vai ter muitos levantes. Mas o maior é Deus. Nas nossas vidas. O maior é Deus, irmãos. Na nossa história. Irmãos, os sinais, quando Deus manda nós falar, quando Deus manda nós falar, nós já vemos o cumprimento da revelação nítida. Mas nós não devemos temer ao diabo, mas temer aquele que pode. O diabo, irmão, o dia que ele parar de lutar com você, comigo, aí você deve olhar e ver que tem alguma coisa errada. Porque o diabo, irmão, a fúria dele é contra os verdadeiros, contra os que pregam. Como Paulo diz, sempre sendo como falso, mas sempre sendo verdadeiro. Como nunca tendo nada, mas tendo tudo. Então, meus irmãos, lembra que Deus falou naquela oração que eu orava a meio-dia, se vocês forem lá, vocês vão ver. Deus falou para mim que vai ter vários levantes, irmão. Porque muitas pessoas vão ser livres das garras do diabo, das garras do inferno. E eu tenho certeza que isto vai se cumprir. Eu tenho certeza, que eu falei, irmão, segunda-feira eu vou começar a entrar numa campanha. Eu fiz uma campanha esses dias de 11 horas e 10 minutos de oração. Eu vou entrar numa campanha de 7 dias de 12 horas de oração. Depois vou entrar numa de 10. Depois vou entrar numa de 7 horas de oração. Aleluia. Eu vou ficar 3 meses, irmão, fora da YouTube. Eu vou dar um tempo com a YouTube. Eu vou ficar 3 meses, irmão, entrando na oração. Vou novamente dar uma pincelada nos livros da teologia que eu fiz, o curso. Vou novamente rever livro por livro. E vou pegar de Gênesis, vou ler até o final de Apocalipse. Vou dar uma estudada na Bíblia, então vai requer tempo. Eu quero me desligar da terra e quero me ligar no céu. E depois disso, irmão, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Aguarda, irmão, na grande surpresa de Deus. Mas minhas irmãs, meus irmãos, fica atento. Fica atento, fica atento, fica atento. Fica bem atento. Escuta isso que Deus mandou falar para vocês. Isso é coisa séria. Deus falou para mim, meu servo, aonde realmente tiver doutrina, que realmente eles pregam e bebem, tem que ter os sinais. Se não tiver sinais, eles podem até pregar, só que eles não bebem e tem algo por baixo do pano escondido. Tem algo por baixo do pano. As ocultas, as escondidas. Mas o nosso Deus que tem 7 olhos, o nosso Deus que vê tudo. Os americanos, é tão terrível os americanos. Você sabia, meus irmãos, que os americanos, eles têm uma maquininha que de um lado da parede eles vê do outro lado o que está fazendo. Imagina o nosso Deus. Se o americano tem uma maquininha dessa, imagina o nosso Deus. Irmão, se nós entrar dentro de uma casa, entrar debaixo da cama, Deus vê nós. Se nós entrar dentro do inferno, esconder lá para baixo, Deus vê nós. Se nós entrar dentro do mar, lá embaixo, Deus vê nós. Deus, ele é terrível. Não tem lugar, meus irmãos, que possamos esconder dos olhos de Deus. Não existe lugar. E a Bíblia diz que nada que não seja revelado. Pela árvore se conhece o fruto e pelo fruto se conhece a árvore. Então o que Deus falou para mim? Aonde realmente, meu servo, tem doutrina e eles bebem,
existe a operação de milagre. O paralítico tem que andar, é obrigado a acontecer isso. Deus falou que é obrigado. Deus falou para mim que é obrigado a acontecer isso. Pessoa ser curada do câncer, da AIDS, cego ver, surdo ouvir, morto ressuscitar, legiões e legiões de demônios cair por terra, pessoa vomitar magia negra. Deus falou que esses sinais têm que acontecer. Se não acontecer é porque ele só prega, mas não bebe. Alguma coisa por baixo do pano escondido tem. E se Deus falou, está falado. E vai falar com Deus. Orianda Alabasterbia. Então fica bem atento. Fica bem atento, fica bem vigilante. Porque grande é a obra de Deus na tua vida. Não se deixa ser enganado por vários tipos de doutrina. Persevera naquilo que já aprendeste. Persevera naquilo que já aprendeste. Alabraçu, Iriamandarabasterbias. Eu vou entrar 3 meses, irmão. Irmão, só de falar de eu entrar esses 3 meses de oração, eu já sinto o poder de Deus. Eu já sinto o poder de Deus. Olha, irmão, que Deus vai fazer coisa grande. O que Deus vai fazer é coisa inédita. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Vocês vão ver. Vocês vão ver. E vocês, irmãos, vocês que querem oração, vocês quiserem ligar para mim, vocês que já têm meu telefone, vocês ligam para mim, dá o nome da família de vocês, porque eu vou entrar em oração. Quando eu estiver orando, mesmo que tocar celular, eu não vou atender. Inclusive, eu vou até tirar o chip de celular, vou desligar o celular, vou desligar tudo, irmão. Eu vou me ligar completamente no céu. Vai ser algo muito grande o que Deus vai fazer. E se porventura, irmão, Deus mandar eu gravar algum vídeo e entrar no YouTube, eu entro rapidinho e já saio. Amém? Nesses 3 meses, irmãos, vai ser coisa tremenda. Vamos ver, irmão, se Deus opera ou não opera. Porque para dor de cabeça, irmão, já tem cibalena, tem doril. Para dor de cabeça, já tem nevralgina. O que Deus quer fazer é operação miraculosa. O que Deus quer fazer é algo muito forte, irmão. É algo fenômeno. É algo tremendo. Mas para essas coisas, muitas vezes, requer um tempo de oração, um tempo de jejum, um tempo de santidade. Eu vou colocar mais e mais a minha vida no altar. A Bíblia diz que quem é santo santifica mais. E quem é sujo se suja mais. Orianda Labaias. E Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é poderoso. Orianda Labaias. Oripa Labacandarabás. Eita, Deus tremendo. Deus está fazendo coisas grandes. Deus está fazendo coisas grandes, irmãos. Coisas inéditas. Deus está visitando 117 presidiários. 117 presidiários. Tem mulher de presidiário que está em grande agonia. Deus entra com providência, diz o Senhor. Orianda labassubiribiclama labrastérias. Deus revela quem Ele quer. Não é nós que quer que Deus revela, é Deus que revela. Orianda labá, porque quando Deus começa a usar nós, tem pessoas, meus irmãos, que querem colocar Deus na parede, dizendo se é Deus, então revela o meu pensamento, revela o que eu estou falando. Deus não é obrigado a revelar teu pensamento. Se Deus quiser revelar, Ele é Deus. Se Ele não revelar, Ele é Deus do mesmo jeito. Tá bom para você assim? Ou você quer mais? Você quer mais? Então vai para a igreja, aleluias. Tem 261 pessoas. Eu vejo o diabo lutando com vocês para vocês não entrarem em oração. Vocês é de oração, mas está tendo uma luta travada. Quando vocês falam que vai orar, nossa, é uma luta travada. O diabo está lutando com vocês. Mas eu vejo Deus entrando com providência. Entra mais na oração, minha irmã, meus irmãos. Entra mais. E não afasta da oração, não afasta. Não afasta da oração. 680 pessoas. Deus tem algo com vocês na terra. Deus tem algo muito grande com vocês na terra. Só que Deus requer santidade. Deus requer santidade. Sem a santidade, nananina não. Não tem como Deus fazer nada. Coloca a santidade. Coloca a vida no altar. E vocês vão ver a operação de Deus na vida de vocês. 840 pessoas
Deus está falando com vocês. Olha só, meus irmãos, uma continha elevada de 320 pessoas do Rio de Janeiro. Vocês é aí do Rio de Janeiro. 320 pessoas do Rio. Eu vejo Deus dando algo para vocês. Creia e receba. Eu vejo uma pessoa que está diante de uma obra. Deus colocou uma obra nas tuas mãos, está diante de uma obra. Mas a luta está travada de uma tal maneira, a luta se travou. Hoje Deus começa a destravar tudo. Deus começa a destravar tudo. E você é do Rio Grande do Sul, você é do Rio Grande do Sul. E eu vejo Deus entrando com providência na vida desse pastor do Rio Grande do Sul. Deus colocou uma obra nas tuas mãos e a luta se travou. Deus destrava e te dá vitória, meu amado. Creia e receba, Labastérbia. Eu vejo uma missionária. O nome dessa missionária é Andréia. Oh, minha amada, minha querida em Cristo Jesus. Você é missionário, teu nome é Andréia. E você está numa luta travada com o teu esposo. A luta está travada, Andréia. Não deixe o teu esposo. Ele é um presente de Deus para você. Foi Deus que te deu ele. Ele está no crime ainda ele está no crime. Vamos que vamos, vamos que vamos. Deus vai tirar ele do crime, vai fazer dele um pregador. E vai colocar ele para andar lado a lado de você, missionária Andréia. Tenha somente um pouquinho mais de paciência, tá bom? E o teu esposo está atrás das grades, tá, Andréia? Deus vai tirar ele na hora certa e vai colocar ele do teu lado para andar lado a lado. Não deixa ele. Não vai por palavra de amiguinha, palavras erradas. Deixa ele que arruma outro. Deus não permite quem é casado abandonar ele e ficar com outro. Deus não permite, Deus não gosta disso. Aleluia, existe só um casamento, diz a Bíblia. Não deixa ele não, André. Se você deixar ele, você vai padecer. Não deixa ele, cuidado. Cuidado. Deus é na tua vida e grande é a obra do Senhor na tua vida. Michele. Ei, Michele. Por que chora, Michele? Por que chora, Lamassuri Bicramas? Você, Michele, você chora dizendo essas palavras. Deus me fez para sofrer. Nananina, não. Deus não te fez para sofrer. Eu vejo Deus enxugando as tuas lágrimas, Michele, e Deus está te dando vitória. Receba a tua vitória, Michele. Orianda alabasteca andarabasubiribiclama alabastérias. Ramandarabiasubiribiclama. 17 pessoas evangélicas. Vocês abriram o canal na YouTube. Mas está dizendo o Espírito Santo de Deus que não erra, que não se engana. Vocês estão postando vídeo que não pode na YouTube. Não só na YouTube, não pode essas coisas nojentas. Não pode postar essas coisas, irmãos, aí é escândalo. Você tem que colocar coisa santa, meus irmãos, para ganhar as vidas, amém? Orianda, alabastérias. 28 pessoas. Deus quer que vocês examinem mais as escrituras. Deus quer que vocês leiam mais e mais as escrituras, a Bíblia. Deus quer que vocês leiam mais. Porque Deus quer usar vocês profundamente no dom da palavra. Minha irmã, recebe a vitória de Deus aí. Declama, labassubiribi, clamas. Orianda, labrastérbias. Oripa, labastepa, todos na paz do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus.